Ricardo e Alex eram dois amigos nascidos e criados no mesmo bairro. Eles eram melhores amigos. Ambos largaram os estudos ainda jovens e começaram a trabalhar no ramo da jardinagem, construção civil e obras em geral. Os dois amigos tinham pouco estudo, mas eram acostumados a trabalhar duro todos os dias, e já faziam isso juntos há muitos anos. Certo dia, a dupla foi contratada para fazer mais um serviço, até então considerado um trabalho fácil por eles. O serviço consistia em demolir uma velha casa. Calcularam que o trabalho levaria em torno de uns 3 dias. Era uma casa antiga, construída em madeira, que já estava apodrecida. Sendo assim, ficaria ainda mais fácil pôr tudo abaixo. No primeiro dia, Ricardo e Alex começaram desfazendo o telhado e empilhando as telhas. No segundo dia, arrancaram as tábuas das paredes e amontoaram nos fundos do terreno. No terceiro dia, trabalharam no desmanche do assoalho. O trabalho corria bem até que, debaixo de uma das últimas tábuas do assoalho, encontraram um objeto embrulhado em um tecido velho. Ao remover o tecido empoeirado, os dois descobriram um livro com capa de couro, que parecia ser muito antigo. Certamente, aquele era diferente de qualquer outro livro que já tinham visto. Ele era pesado e de capa preta. Ao folhear o livro, não entenderam nada do que viam. Seu conteúdo estava repleto de desenhos, símbolos e letras estranhas. Deduziram que era apenas um livro antigo que poderia ter algum valor comercial, e talvez pudessem ganhar algum troco com aquela velharia esquisita. Alex comentou com Ricardo que conhecia um sebo na cidade e possivelmente conseguiria vender o livro por lá. Mais tarde, já em casa, Alex resolveu analisar o misterioso livro com mais atenção, e logo descobriu que se tratava de um livro de magia. O artefato era um grimório, um livro de fórmulas mágicas, rituais e encantamentos usados por bruxas e feiticeiros, também conhecido como o Livro das Sombras. O livro possuía ilustrações que remetiam à Idade Média, e Alex notou ainda que a obra era atribuída a São Cipriano. Reza a lenda que São Cipriano vendeu a alma para o diabo em troca de se tornar um poderoso feiticeiro, e muitos anos mais tarde ele se arrependeu. Dizem que aquele mago era temido na Idade Média por seus feitiços de magia negra e foi implacável com todos aqueles que ousaram cruzar seu caminho. Alex não sabia nada sobre esse assunto e tampouco entendia o significado daqueles símbolos ali impressos, mas continuou folheando aquelas páginas amareladas pelo tempo. Alex, então, resolveu ligar para Ricardo e contou ao amigo que suspeitava que aquele antigo livro possuía alguns poderes mágicos e talvez pudesse trazer grandes riquezas para os dois. Aquela era uma grande oportunidade que estava sendo oferecida pelo destino e eles deveriam aproveitar. Ricardo ficou interessado em saber mais e na mesma hora, naquela noite, foi até a casa do amigo querendo entender melhor aquela conversa. Afinal, era muito tentadora a possibilidade de ficar rico e não precisar mais trabalhar tanto e ganhar tão pouco. Alex mostrou tudo o que havia descoberto no livro, e Ricardo ficou seduzido pela chance que parecia se revelar. Mas os dois precisariam decifrar o misterioso conteúdo daquele livro antes de poder usá-lo em benefício próprio. Eles precisavam estudar aquele grimório. Alex pediu que Ricardo levasse o livro para casa, pois Ricardo era mais familiarizado com computadores e poderia pesquisar na internet. Talvez assim conseguisse extrair as informações do livro. Ricardo concordou. Os dois amigos estavam determinados a lucrar com a magia escondida naquele livro e acreditavam que o livro havia chegado até eles como um presente do destino. Empolgado e sem pensar no que estava dizendo, Ricardo disse que estava disposto até a fazer um pacto com as forças contidas naquele livro, e Alex, deslumbrado, concordou com a cabeça. Ricardo pegou o livro, se despediu de Alex enquanto embarcava no carro e rumou para sua casa. No caminho, ele acabou sofrendo um grave acidente, morrendo na hora. Foi um choque para Alex, que recebeu a notícia poucas horas depois. No velório do amigo, Alex foi surpreendido pela mãe de Ricardo, que tinha em suas mãos o Livro das Sombras.
Ela perguntou se ele sabia que livro era aquele que foi encontrado no local do acidente do filho, ao lado do corpo. E Alex, assustado, respondeu que era dele, que havia emprestado para Ricardo. Sem saber do que se tratava, a enlutada mãe entregou o livro para Alex. Após o enterro do amigo, Alex foi para casa, levando consigo o livro das sombras, e muito triste, lamentou pela morte do amigo. Mas precisaria seguir em frente e decifrar os segredos daquele grimório. Tomado por uma estranha ganância, estava decidido a ficar rico usando a magia contida ali, nem que fosse a última coisa que ele faria. Trancou-se em seu quarto e por horas e horas ficou observando e tentando compreender aquele livro. E como já estava muito cansado, acabou pegando no sono. Durante a madrugada, um incêndio começou na casa e Alex morreu carbonizado. Quando os bombeiros chegaram, a casa já havia queimado inteira e tudo não passava de cinzas, menos aquele livro, que misteriosamente não sofreu nenhum dano com todo aquele fogo. Um dos bombeiros que periciava o local do incêndio encontrou o livro e decidiu levá-lo com ele. A trágica história do amaldiçoado livro das sombras se tornaria a repetir-se mais uma vez. Ricardo e Alex não sabiam o que tinham encontrado, e o que julgaram ser um presente do destino, na verdade, era um presente da morte.